Lula suaviza tom sobre crise na Venezuela. Após desgaste na popularidade por conta de declarações simpáticas ao regime de Nicolás Maduro, o presidente Lula busca suavizar seu discurso sobre a crise venezuelana. Apesar de evitar rotular o governo Maduro como ditadura, o presidente reconhece um viés autoritário e não reconhece o resultado da eleição presidencial. O Planalto tenta distanciar Lula do regime autoritário, mas demonstra falta de direção ao insistir na divulgação das atas eleitorais e não condenar veementemente a repressão contra opositores. EUA propõe novo cessar-fogo em Gaza. Os Estados Unidos apresentaram uma nova proposta de cessar-fogo para a guerra em Gaza, buscando resolver os pontos pendentes e permitir um acordo rápido entre Israel e Hamas. A proposta, apresentada em Doha com a presença de mediadores, visa a libertação de reféns, ajuda humanitária a Gaza, segurança para Israel e redução das tensões regionais. Enquanto os EUA se mostram otimistas, o Hamas alega que a proposta não atende a pontos previamente acordados. Israel analisará o texto antes de uma possível decisão. Perfil dos candidatos eleições 2022. O perfil dos candidatos para as eleições de 2022 permanece semelhante ao de 2020, com maioria masculina, negra, casada, com ensino médio completo e idade média de 46 anos. Houve uma queda de 19% no número de candidaturas em relação a 2020, totalizando cerca de 453 mil. A representatividade negra superou a de brancos, refletindo a demografia do país. A maioria dos candidatos declara ser empresário ou funcionário público municipal. Apesar da queda geral, a porcentagem de mulheres candidatas se manteve em 34%, ainda distante da representatividade da população feminina. Em paralelo, o Senado aprovou a PEC da anistia, que isenta partidos de multas por descumprimento de repasses para candidaturas negras e outras irregularidades, o que pode indiretamente impactar o cumprimento da cota de gênero. Ibovespa em alta, o que move o mercado? O Ibovespa fechou em alta pela 8ª sessão consecutiva, impulsionado pela expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e outros fatores positivos. A sinalização do Federal Reserve de um possível corte na próxima reunião em setembro animou os investidores. Além disso, a força da economia brasileira e a aprovação de reformas importantes também contribuem para o bom momento do índice. Calderano, o poliglota do tênis de mesa. O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano, conhecido por sua concentração, também é um poliglota. Além do português, ele fala fluentemente inglês, espanhol, alemão, italiano, francês e mandarim. Aprendeu os idiomas ao longo da vida, por necessidade, interesse pessoal e convivência com pessoas de diferentes nacionalidades. Duda Reis exibe barriguinha. A influenciadora digital Duda Reis, de 23 anos, exibiu com orgulho o crescimento de sua barriga de grávida em uma nova foto publicada nas redes sociais. A legenda divertida, acessório do dia, barriguinha, acompanhou a imagem. Recentemente, Duda anunciou estar esperando sua primeira filha, Aurora, com o cabeleireiro do Nunes. Desde então, ela tem compartilhado a jornada da gravidez com seus seguidores, incluindo a recente viagem aos Estados Unidos para comprar o enxoval do bebê. Estreia da segunda temporada de Os Outros. O elenco da série, Os Outros, se reuniu no Rio de Janeiro para a estreia da segunda temporada. A nova temporada conta com o retorno de atores como Adriana Esteves e Eduardo Sterblit, além da chegada de novos nomes como Letícia Collin e Luiz Lobianco. A trama segue acompanhando Cibele em busca do filho, enquanto Sérgio, agora candidato a vereador, reside em um novo condomínio de luxo que serve como cenário para os novos conflitos. Transição para emendas parlamentares. O senador Confúcio Moura, relator da LDO de 2025, propõe um modelo de transição para solucionar o impasse entre STF e Congresso sobre as emendas parlamentares. Ele apresentará aos líderes do Legislativo, em setembro, um conjunto de soluções para o tema,
buscando apoio para uma proposta antes da entrega do relatório final. Ações da IRB disparam após lucro. As ações da IRB, IRBR3, continuam subindo após a divulgação de resultados positivos no segundo trimestre, com um lucro líquido de R$ 65,2 milhões. A empresa também compartilhou uma perspectiva otimista para os próximos trimestres. XP bate recordes no 2T24. A XP Inc. XPBR31, anunciou resultados recordes no segundo trimestre de 2024, com 1,2 trilhão de reais em ativos sob gestão, 18,3 mil assessores e 4,6 milhões de clientes. A empresa bateu recordes de receita e lucro, impulsionada pelo crescimento em investimentos, seguros de vida, cartões de crédito e serviços para pessoas jurídicas. A XP atribui o sucesso à sua capacidade de operar em diferentes condições macroeconômicas e ao foco na diversificação de produtos e serviços, o que aumenta a retenção de clientes. Americanas tentou evitar rebaixamento. Após a divulgação de uma fraude contábil de 20 bilhões de reais, a Americanas, AMER3, tentou, sem sucesso, negociar com agências de classificação de risco para ganhar tempo antes de um rebaixamento de crédito. Mensagens de WhatsApp revelam que executivos da empresa discutiram estratégias para evitar ou atrasar o downgrade, reconhecendo o impacto negativo que a medida teria nas negociações com credores. Apesar dos esforços, as agências S&P, Fitch e Moody's rebaixaram a nota da varejista, culminando na classificação de default pela S&P, o que antecipou a subsequente recuperação judicial da empresa. Campos Neto: juros subirão se necessário. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a instituição não está dando orientações sobre decisões futuras de política monetária, mas que aumentarão os juros se necessário para controlar a inflação. Ele destacou a unanimidade nas decisões do BC e a postura de observar os dados antes de definir os próximos passos.